Ontem houve um debate entre Fábio Bentes e Magnata, e aí a gente esperava, né, que o debate fosse entre os candidatos, mas o primeiro debate que a gente viu ali versando sobre essa eleição do Clube do Remo, de fato foi sobre o presidente que está em exercício e já está saindo contra o pré-candidato, né, o candidato aí à presidência, enfim, o Magnata. Inclusive, né, tiveram uma entrevista com o Magnata aqui no canal. Caso vocês não tenham visto, assistam. É a última live que eu ver aqui no canal. Estava Renatinho, Magnata, eu, e justamente para tirar as dúvidas a respeito das suas propostas do Clube do Remo, para o Clube do Remo, e também ali sobre o histórico dele. A gente vai comentar um pouquinho sobre esse debate hoje, mas comentar principalmente também sobre uma situação que aconteceu, enfim, pela manhã de ontem, que foi o Magnata foi barrado ali no CT, né? E aí a gente pode expressar um pouco da nossa opinião sobre isso, mas também falar sobre novas saídas no Clube do Remo aí que estão acontecendo. Mas eu já quero que tu comente o seguinte, tá? Sobre o debate. Quem venceu na tua opinião? Magnata ou Fábio Bentes? Houve o vencedor? Ou não? Foi empate? Alguém venceu? Foi o Magnata? Foi o Fábio Bentes? Deixa aí nos comentários, eu quero saber a tua opinião. Mas antes de tudo, não esqueça que o link para você fazer a sua fezinha com a Poder Esportes está no comentário fixado, beleza? Vai aí então, te cadastra e amanhã tem vários jogos aí internacionais. Inclusive, a Argentina vai jogar contra o Equador amanhã, a Colômbia vai jogar contra a Venezuela, o Paraguai contra o Peru, enfim, diversos jogos. Ainda tem Série B também rolando amanhã no Campeonato Brasileiro, tá? Tombense contra o ABC. O ABC que está lá na parte de baixo da tabela, né? Enfim, subiu, parece que vai voltar tal qual aconteceu um pretérito não tão distante aí com o Clube do Remo. Mas já faz a tua fezinha na Poder Esportes, beleza? Garanto que tu vai gostar, faz uma fezinha com a Poder Esportes, garanto que tu vai gostar e o link está no comentário fixado. Só clica lá, te cadastra e experimenta a emoção de vencer. A primeira coisa que eu queria comentar contigo é que ontem à noite houverá um treino da seleção da Bolívia no Baenão. Primeiro vamos comentar sobre a seleção brasileira não iria treinar também no Baenão? Bom, isso foi uma especulação, tá, de algumas páginas, enfim, mas eu não vi, pelo menos, o Clube do Remo falar nada oficialmente a respeito disso. E ali era uma opção, tá? A seleção brasileira poderia treinar no Baenão se quisesse, poderia treinar no Mangueirão, está treinando no Mangueirão por opção aí, talvez para já se adaptar com o gramado, com o estádio e tudo mais, para o jogo que acontecerá amanhã, ok? Então, isso posto, muitas pessoas pensavam que não, mas que não que ia treinar, né? Mas acabou não acontecendo, a seleção brasileira. Por outro lado, a seleção da Bolívia, que iria em tese treinar na Curuzu, optou por treinar no Baenão, ok? Na Curuzu estádio do Paysandu, tá? Então optou por treinar no Baenão e houvera ontem, então, um treino que foi comunicado pelo Clube do Remo, né, oficialmente, aí, antes do treino, comunicou que haveria esse treinamento, e aí houvera sim o treinamento. Inclusive, o Clube do Remo até postou algumas fotos no seu Instagram também, posteriormente, tá bom? Outra coisa que eu queria comentar contigo é a respeito da situação do Magnata, tá? Que foi barrado ali no CT do Clube do Remo. E aí, primeiro foi o seguinte, né? Ele publicou um vídeo lá no Instagram dele, falando que foi barrado no CT, tá? O Magnata, que é candidato à presidência do Clube do Remo. E aí, né? E ele até questiona ali, né? Que ele é um sócio, enfim, um sócio do Clube do Remo, ele é um dos conselheiros também, porque ele não poderia fazer uma vistoria ali no Baianão. E aparentemente ele pôde entrar sim, no Baianão, não, perdão, no CT. E aparentemente ele pôde entrar sim. Ele entrou, foi ali até a parte das arquibancadas, olhou um pouco, mas não pôde adentrar as dependências ali mais, digamos, profundas do CT. Então, por esse motivo, ele acabou por ficar indignado, porque entendia ali que era um direito dele olhar, porque ele é um dos associados do Clube do Remo, enfim. Mas posteriormente, né, o Clube do Remo acabou informando, Fábio Bentes acabou informando, os dirigentes ali acabaram informando que poderia sim fazer, mas se fizesse um requerimento, e aí teria que ser aprovado esse requerimento, e então, né, ele iria fazer uma vistoria acompanhado, tá, das dependências ali do Clube do Remo nas instalações do CT, tá, do Clube do Remo especificamente. Mas aí, no caso, ele não pôde. Então isso foi o suficiente para deixá-lo indignado, né? Porque acreditava que tinha ali o direito de entrar e até publicou um vídeo sobre isso no Instagram, beleza? Outra coisa que eu quero comentar contigo é a respeito da saída ontem de alguns atletas, tá? Tivemos 3 atletas saindo no Clube do Remo: Lucas Mendes, Wendel Lomar e Gustavo Bochecha, tá? Todas as decisões foram publicadas no BID.
ok? A gente está falando aí sobre o zagueiro, o Ender Lomar, né? Enfim, Lucas Mendes, Gustavo Bochecha, vocês conhecem todos. E se a gente pegar a lista de dispensa, né? O Clube do Remo já dispensou 15 atletas que estavam no elenco. Enfim, 15 atletas que disputaram a Série C e, e que estavam no elenco. Então já se despediu aí, principalmente agora de férias, realmente não vai contar com esses jogadores que já foram. Então, no final das contas, já saíram. A gente tem que pensar para o próximo ano. Falando em pensar no próximo ano, nós tivemos ontem o debate entre Magnata e Fábio Bentes. Uma coisa que nós não entendemos é por que um debate entre o Magnata, que é candidato à presidência, e o Fábio Bentes, que está saindo da presidência e nem vai tentar permanecer ali na presidência, tá? É uma coisa que a gente não entende, é isso, ou pelo menos não estava entendendo. Mas mesmo assim, sempre é interessante para que nós possamos ter o confronto das ideias e também fazer um balanço a respeito da, da gestão, que foi a gestão do Fábio Bentes. Também ver aí os pontos do magnata para o futuro e também do passado, porque quem não conhece o seu passado está fadado a repeti-lo. E eu não estou aqui para dizer se que um ganhou, outro não ganhou, porque até eu acho que é um debate que não faria sentido, não faz sentido esse debate. Mas quem mais saiu prejudicado no debate foi o magnata. E aí, Nicolas, só você acha isso? Não. Você pode ir com a torcida, falar com os torcedores, enfim, que assistiram o debate e às vezes não tem um lado definido, que eles vão falar que quem mais saiu perdendo foi o Magnata. Mas porque o Fábio Bentes não tinha nada a perder. Não tinha nada a perder. A gente conhece os erros do Fábio Bentes. A gente conhece os erros, todos os erros do Fábio Bentes. Mas o Magnata deu espaço para que o Fábio Bentes suscitasse, ou pelo menos evocasse, os supostos erros dele. E é um debate que foi muito curto. Não existe debate de 1 hora. Não existe debate de 1 hora. Tinha muitos mais pontos para serem discutidos a respeito do Clube do Remo, do futuro da instituição, mas não. Foi um tentando puxar o tapete do outro, tentando levar para baixo. E o Fábio Bentes, da forma como ele fala, vocês podem perceber que ele sempre olhava para a câmera, né? Ele não falava, por exemplo, o magnata e olhava para o magnata aqui, ele olhava para a câmera, justamente para querer te convencer, te olhar nos olhos e falar que está falando a verdade. Ele tem toda uma bagagem, né? E ele é muito inteligente fazendo isso. Então a gente via uma certa persuasão no Fábio Bentes, né? Ele foi muito destro nesse quesito, né? Teve muita destreza e conseguiu aí, no final das contas, enfim, prejudicar um pouco o magnata. Tá, vamos ver como vai acontecer as coisas no desenrolar das eleições. Eu ainda quero ver os outros candidatos, porque eu acho todo mundo muito parado, menos o Magnata, né? O Magnata está muito expressivo e tudo mais. E tem que ser assim, todos os candidatos deveriam ser assim, tá? Mas não se posicionam, nem a própria situação. E, aliás, o Fábio Bentes falou também a respeito do candidato da situação, né? Que eles estão tentando montar uma chapa ali coletiva, agregando o máximo possível, enfim, dos agentes ali que estão disponíveis para esse processo eleitoral, mas até o momento que a gente vê é que só uma chapa ela está expressiva, que é a chapa do Marco Antônio Pina, tá? Mas a minha ponderação acerca desse debate é que se houver alguém que saiu perdendo hoje, foi o Magnata. Se houver alguém que saiu perdendo hoje. E o que aconteceu, né? A gente até teve uma entrevista aqui, ele até falou sobre isso. O que aconteceu nos momentos em que ele estava presente no Clube do Remo vai respingar nele sim, Magnata. Vai respingar sim no Magnata. Não dá para fugir disso. Quer queira, quer não. Eu falei até ontem na entrevista, você é um dos porta-vozes desses antigos dirigentes que nós tivemos no Clube do Remo, porque você foi um deles. Então você é um dos porta-vozes, né? E aí ele até falou, não, mas eu nunca tive a caneta e tudo mais. Ele tem a justificativa dele. Mas não dá para desassociar. E o torcedor ele não vai desassociar isso. O que a gente espera é que haja uma mudança de postura de fato. Ok? A entrevista com ele tá aqui. Tá? Esse vídeo não é para atacar ninguém, nem Magnata, nem Fábio Bentes. Eu acho que deve haver mais debates. Eu quero ver mais debates a respeito do Clube do Remo. Claro, a gente espera agora com os candidatos, né? Mas o saldo foi um ponto ali, digamos, para a situação. Não que a gente vá confiar na situação. Não que a gente vá depositar nossa confiança aí na equipe do Fábio Bentes novamente. Mas se houve um saldo positivo, esse saldo positivo hoje foi para a situação e a oposição, né, o Magnata, enfim, que perdeu. Pode ser muito, pode ser pouco, vai aí depender da avaliação de cada um. Mas, no final das contas, que saiu aí com um ponto negativo. Dá para recuperar,
tranquilamente. Tem muitos erros aí da situação do Fábio Bench e tem muita coisa a acontecer até a eleição. Mas, na minha opinião, esse é o balanço que eu faço do debate. Concordam? Discordam? Opinião aí de vocês, deixem nos comentários. Eu tenho um outro canal para falar sobre futebol mundial, beleza? Então tá aparecendo o card aqui na tela para vocês. Clica aí e assiste até o final que vai me ajudar demais. O YouTube vai entender que o conteúdo é bom. E deixa o teu like lá também, beleza? Te vejo no próximo vídeo. Tchau, tchau.